Olá, produtores rurais de todo o Brasil. Nós estamos aqui para mais um CNA Entrevista. A nossa convidada de hoje é a ministra da Casa Civil e senadora Gleice Hoffmann. Seja bem-vinda, ministra. Muito obrigada, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Bem, ministra, o governo lançou o Programa de Investimentos em Logística. Como é que esse programa vai ajudar o produtor rural brasileiro? Muito, vai ajudar a escoar a safra, a produção de grãos do nosso país, que é uma produção grande e responsável pelos resultados grandes da nossa economia. E hoje uma das coisas mais problemáticas para o nosso produtor é exatamente escoar sua produção, colocar sua produção nos portos e exportar. Então o Programa de Investimento em Logística, ele prevê investimentos em rodovias, ferrovias que dão acesso aos portos brasileiros, mas também no sistema portuário. Além de investir em portos organizados, em grandes portos, também nós abrimos para que os terminais de uso privado do setor portuário possam ser edificados. Com isso nós queremos reduzir custos e dar competitividade ao produto brasileiro. Sempre que se fala em concessões, ministra, o pequeno produtor rural, que transporta seus produtos basicamente pelas rodovias do país, se pergunta: e o pedágio? Eu pergunto à senhora, como é que o governo está tratando essa questão do pedágio? Essa também é uma preocupação nossa. Portanto, quando nós estudamos o modelo de concessão de rodovia, nós estudamos e elaboramos de uma forma em que o custo da tarifa do pedágio não pese significativamente no bolso do produtor ou do usuário da via. Ou seja uma tarifa socialmente justa, que o construtor, que o investidor que vai aplicar recursos naquela rodovia, fazer os investimentos, possa ter seu retorno, possa ter retorno do dinheiro investido, mas, sobretudo, que esse retorno não signifique uma tarifa impagável. Nós queremos o equilíbrio. E as ferrovias, ministra? Nós podemos confiar que, finalmente, o Brasil será cortado de norte a sul por este importante modal de transporte? Esse é o nosso propósito e faz parte do nosso esforço. Aliás, quero dizer aqui que a CNA colaborou muito no estudo, com os projetos, com a indicação de trechos, exatamente para beneficiar a produção agrícola brasileira. Nós temos 14 trechos de ferrovias que fazem parte do programa de concessões e queremos iniciar por 3 que são muito simbólicos e efetivos do ponto de vista do escoamento da nossa produção. É um trecho entre a Açailândia e a Vila do Conde, ou seja, ligando a ferrovia norte-sul a um dos principais polos portuários que nós estamos construindo agora com os investimentos em portos. Também o eixo de Lucas do Rio Verde a Uruaçu, também ligando o centro-oeste brasileiro até a norte-sul, e um outro eixo ligando Estrela do Oeste a Dourados, permitindo o escoamento da produção para o Porto de Santos. Nós achamos que esses 3 trechos são os trechos mais emblemáticos para a produção agrícola brasileira e são por esses 3 trechos que nós queremos começar as concessões de ferrovia. A MP dos Portos acabou de ser aprovada há pouco tempo. Que importantes mudanças, na sua visão, essa MP traz para o produtor rural brasileiro? Primeiro, de imediato, a possibilidade de nós fazermos as licitações dos terminais portuários com preço mais barato, ou seja, nós vamos fazer pela menor tarifa. Vão operar os portos brasileiros aqueles que se dispuserem a cobrar a tarifa mais baixa do produtor ou de quem quer escoar a sua produção, seja ela industrial ou mineral. E também nós estamos proporcionando que os próprios produtores ou cooperativas de produtores ou empresas de produtores possam construir seus terminais privados de operação portuária, sem entrar na burocracia, muitas vezes, de conseguir uma concessão, ou no processo burocrático de conseguir uma concessão num porto organizado. Então, eu penso que, de imediato, já é essa vantagem que a Lei dos Portos trouxe. Mas, mais do que isso, ao fazermos as licitações dos terminais portuários nos portos organizados, como Santos, por exemplo, que nós vamos ter agora a primeira licitação, os portos do Pará, depois
depois Paranaguá, Bahia, os portos do Nordeste, nós primamos, além do menor custo, menor preço para escoar a produção, que os terminais tenham maior escala, ou seja, possam receber navios cada vez maiores e poder movimentar cada vez mais carga num curto espaço de tempo. Isso se dá pela junção de terminais e pela abertura de novos terminais. Eu não tenho dúvidas que as mudanças que nós estamos implementando nos portos brasileiros, daqui a 4, 5 anos, vão efetivar a competitividade que tanto o Brasil precisa para a sua produção. Ministra, o governo anunciou a construção de 50 terminais privados. Como é que está o andamento dessas concessões? Nós fizemos um primeiro anúncio público de 50 terminais e, passados 30 dias, fizemos um segundo anúncio de mais 12 terminais. Então, nós estamos com 62 terminais que passaram por consulta pública. Desse número, de 62, mais de 50 já manifestaram interesse concreto, apresentando documentação, e até o final do ano eles têm que terminar a apresentação dessa documentação para efetivar a autorização e iniciar a construção. E a partir de agora, nós abrimos para quem quiser ter ou construir um terminal privado, possa se inscrever na ANTAQ, e nós vamos fazendo o anúncio público à medida em que os terminais vão se inscrevendo, não esperando mais para fazer lote. Isso para dinamizar e para facilitar aqueles que querem investir em infraestrutura portuária. Ministra Gleice Hoffmann, os produtores rurais do Paraná gostariam de saber como é que vai ficar o Porto de Paranaguá. Os problemas desse porto serão resolvidos? Serão resolvidos. Hoje, Paranaguá tem um gargalo muito grande de berço. Um navio fica, às vezes, 70 horas esperando para carregar e descarregar no Porto de Paranaguá. Com as mudanças que nós estamos fazendo, vamos proporcionar a construção de mais 5 berços no Porto de Paranaguá. Isso vai melhorar o escoamento da produção. Paranaguá hoje já tem uma capacidade estática de armazenagem de quase 40 milhões de grãos, só que movimenta menos de 20 milhões pelos berços existentes. Nós vamos aumentar a capacidade estática de armazenagem para 47 milhões de grãos e vamos colocar uma quantidade de berços que dê possibilidade de fazer essa mesma movimentação. São investimentos grandes, pesados. Paranaguá vai ter 2 bilhões, mais de 2 bilhões e meio de investimentos, e isso vai melhorar para o produtor. Além disso, nós vamos ampliar o número de terminais, tanto para grãos, como para mineral, como para fertilizantes, como para carros e cargas em geral. Nós vamos redimensionar a capacidade do porto. Paranaguá já teve uma presença muito mais forte em nível nacional como um terminal portuário. Nós queremos que essa presença volte. É um dos portos mais importantes do sistema, tem condições de operação, e nós estamos fazendo tudo para que continue sendo um dos melhores portos, né? E o que eu acho que é importante dizer, Cris, é que nós estamos tendo uma preocupação muito grande com os produtores rurais. Por exemplo, nós temos lá o terminal da Coamo, que é uma cooperativa grande, da Cotriguaçu. Nós já resolvemos o problema da Cotriguaçu, estamos resolvendo o problema da Coamo, e os cooperados podem ter certeza, não vão ter problema de continuidade com as cargas, com o escoamento da produção. A nova versão do projeto de Paranaguá gerou ruídos com os técnicos. Isso foi resolvido? Nós tivemos reunião com quem opera no porto, com as partes interessadas, estamos ouvindo todos, e a proposta inicial que nós fizemos é uma proposta que nós estamos recebendo, inclusive agora sugestões de melhoria e de adequações. E vamos fazer todas aquelas que tecnicamente se comprovarem eficientes e que possam melhorar, principalmente para o produtor rural. Esse é um compromisso do governo da presidenta Dilma, e posso dizer que é um compromisso meu enquanto senadora, enquanto paranaense. Ministra, para encerrar, o Canal do Produtor quer que a senhora dê o seu recado aos produtores rurais do Brasil e do Paraná em particular. Antes de um recado, eu quero fazer um agradecimento aos produtores rurais. Aproveitar para agradecer também a CNA, que tem colaborado muito no desenvolvimento de programas e projetos do governo. E um agradecimento muito especial aos produtores agrícolas, aos produtores agropecuários, produtores rurais desse país, que fazem com que a riqueza brasileira seja sempre próspera. Nós temos os resultados das nossas balanças comerciais, em grande parte devido à nossa produção agrícola. E o governo
governo tem se dedicado muito, a presidenta Dilma em especial, em levar melhores condições aos produtores. Nós lançamos no último Plano Safra ações importantes para a produção agrícola, como, por exemplo, o plano de armazenagem. Nós vamos agora, neste ano de 13 e 14, investir mais de 5 bilhões de reais em crédito, com juros subsidiado, com prazo para que os produtores possam pagar, para construir um belo sistema de armazenagem nesse país. Nós precisamos de armazém. Além disso, o nosso plano de investimento em logística, as rodovias, as ferrovias e os portos estão muito direcionados exatamente à produção rural, à produção agrícola. Também aumentamos o nosso seguro à produção agrícola. Hoje o prêmio do seguro temos 700 milhões de reais para subsídio, né? Aumentamos o valor para que possamos fazer o crédito agrícola e criamos a nossa agência de assistência técnica. Tudo isso porque sabemos que o diferencial competitivo brasileiro no mundo é a sua produção agrícola. E não tenho dúvidas que nós já somos agora, vamos ser o primeiro produtor de soja do mundo nessa próxima safra. Eu não tenho dúvidas que até o final da década o Brasil, resolvendo os nós logísticos que nós temos com esse programa que lançamos, nós vamos ser os primeiros produtores de grãos. Isso é um orgulho para esse país. Então quero parabenizar os produtores e especialmente do meu estado, que é um grande produtor agrícola, que muito orgulha o país, que muito orgulha o povo paranaense, e dizer que a produção que tem lá no Paraná é uma produção que ajuda o desenvolvimento desse país. Por isso o empenho do governo em investir em infraestrutura, na ferrovia que vai ligar Maracaju, no Mato Grosso do Sul, Guaíra, Cascavel até o Porto de Paranaguá. Vamos fazer um corredor também para escoarmos a produção do Paraguai pelo nosso porto. Vamos investir nos acessos ao porto, ou seja, nós vamos melhorar a logística para atender o produtor rural. Ministra, muito obrigada por estar aqui com a gente no canal do Produtor. Eu que agradeço, Cris, a você e a todos os ouvintes e a CNA. O CNA Entrevista fica por aqui. Até a próxima.